Boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui ao vivo para mais uma das nossas tradicionais lives de terça-feira. Hoje foi um dia muito bacana, um dia com muitos encerramentos, né? Quer dizer, em volume assim, já tivemos dias com um pouco mais, mas pelo menos em qualidade e leilões de imóveis rurais, hoje a gente teve um volume até que bem interessante. Boa parte deles positivos, né? Então a gente está num dia aí muito bacana, um dia muito alegre aqui na empresa. E o tema da live de hoje é muito bacana, é um tema tire suas dúvidas sobre leilões imobiliários. Então o que a gente vai fazer aqui hoje é como se fosse um plantão de dúvidas, né? Então vira e mexe a gente vai buscando temas, vai entendendo aí sobre o que vocês gostariam de ver, gostariam de ouvir. E nada melhor do que a gente marcar uma live, fazer uma live específica para poder escutar vocês, as dúvidas que vocês têm, o que vocês querem ouvir, o que gostariam de compartilhar aqui conosco. E por isso a ideia da gente fazer algo semelhante a um plantão de dúvidas gerais e das mais diversas possíveis, tá bom? Então, galera, passado isso, né, feito essa pequena introdução, eu vou cumprimentando aqui todo mundo que for chegando na nossa live, tá? Então, Ju Prado, seja muito bem-vinda. A Cecília de Lima também. Cecília, seja muito bem-vinda, tá? Daniel, seja muito bem-vindo. A gente tem aqui a MS Eco Building. Seja muito bem-vinda à nossa live. É um prazer imenso ter todos vocês aqui conosco, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E é isso. Hoje a gente vai ter aqui basicamente um plantão de dúvidas. Então, sintam-se à vontade para poder compartilhar as dúvidas que vocês têm sobre leilões de imóveis aqui conosco, tá bom? Uma coisa que eu já vou ir comentando com vocês, tá? Que foi uma dúvida que a gente teve hoje, de um dos interessados que veio aqui na empresa conversar com a gente, acompanhar os encerramentos, foi sobre a possibilidade do exequente participar dos leilões judiciais, né? Eu achei uma dúvida bem legal e ele fez até uma pergunta que a gente acabou respondendo na hora com o edital do TRT. Então eu vou aproveitar essa dúvida dele para a gente dar um start aqui na nossa live, tá? Bruno Oliveira, advogado, já esteve aí com a gente algumas vezes. Seja muito bem-vindo, Bruno. Euler também, seja muito bem-vindo, tá? E bom, basicamente, né, a pergunta que o interessado de hoje nos fez é: o exequente pode participar dos leilões judiciais, né? E a resposta é sim. Eles estavam pensando somente na adjudicação, na possibilidade do exequente adjudicar os imóveis, mas existe ainda a possibilidade do exequente arrematar. E aí ele perguntou: poxa, mas não é muito mais fácil o credor adjudicar o bem? Eu disse que poderia até ser um pouco mais fácil, porque ele não precisaria passar por todo o procedimento do certame, todo o procedimento do leilão judicial, mas que era menos vantajoso. E é muito fácil de dizer o porquê. E essa, é claro, tem alguns termos técnicos aqui no que eu estou falando, né? Mas, então, o Bruno, advogado, com certeza vai entender perfeitamente, né? Mas a palavra adjudicar, gente, basicamente é uma forma de expropriação, então é uma forma de transformar um bem em dinheiro numa execução. E o exequente, ele basicamente paga uma parte da dívida pegando o bem do devedor para si. E esse ato chama-se adjudicar. Pois bem, eu disse para ele que sim, poderia até ser mais fácil, mas era menos vantajoso do ponto de vista de negócio. Por quê? Na adjudicação, você precisa adjudicar os bens pelo valor de avaliação. Portanto, se o imóvel foi penhorado, foi levado a leilão, levado a leilão não, só penhorado, e a gente está numa fase de expropriação. O exequente precisa decidir se ele vai adjudicar ou se ele vai mandar para leilão, se ele vai pedir alienação. Nesse momento, se ele quiser adjudicar, ele só pode adjudicar pelo valor da avaliação desse bem. Então, se é uma casa, por exemplo, que vale R$1 milhão, né, ele teria que adjudicar
por esse R$ 1 milhão, usando o crédito dele. Então, se o crédito dele for, por exemplo, R$ 700 mil, ele usaria R$ 700 mil e ainda teria que pagar R$ 300 mil no processo para fazer essa adjudicação para completar 1 milhão. Se ele leva esse imóvel para leilão e resolve arrematar utilizando o crédito dele, então ele tem um benefício econômico. Ele se aproveita do deságio que o leilão oferece. Então, por exemplo, nessa mesma situação, o imóvel indo para leilão e tendo deságio de 50%, aqui ó, o Bruno falou exatamente isso. Ó. Inclusive, o exequente pode compensar com o valor do seu crédito ao pagamento da arrematação. É exatamente o que o Bruno falou. Quando ele vai para leilão, o exequente ele pode utilizar o seu crédito, né, para poder fazer essa arrematação e ele se aproveita do deságio, do desconto. Então, numa situação em que o exequente adjudicaria usando R$ 700 mil do seu crédito e ainda pagaria R$ 300 mil de diferença para adjudicar uma casa de 1 milhão, ele se beneficiaria do desconto que, por exemplo, se for 50%, né, que é algo comum nos leilões, esse imóvel de 1 milhão sairia por 500 mil. Então ele usaria 500 mil do crédito dele, teria o imóvel para si e ainda teria um crédito de R$ 200 mil a receber do devedor. Ou seja, ele sai de uma situação em que ele precisa depositar mais R$ 300 mil em espécie para ter o imóvel, para uma situação em que ele tem o imóvel sem ter que pagar nada mais e ainda tendo o direito de receber mais 200 mil do devedor. Entende? É muito discrepante a situação. O benefício é gigantesco, né? Gigantesco para o exequente. Então foi essa a resposta. Falei, muitas vezes pode parecer para o advogado mais simples e mais tranquilo você adjudicar direto, porque ele está pensando só no procedimento jurídico. Mas quando você pensa do ponto de vista de negócio, né, tratando, imagine que ele é um negócio seu, né, não um cliente, enfim, que você quer acabar o processo o mais rápido possível. Faz muito mais sentido você arrematar pelo crédito, utilizando seu crédito, do que você adjudicar. Economicamente falando, é muito mais benefício para o cliente, né? E não são todos advogados, o Bruno sabe disso, né? Tanto é que antes de eu falar, comentar qualquer coisa, ele já tinha dado a letra aqui no chat. Né? Obrigado, Bruno. Fico feliz que gostou da explicação. E se eu falar qualquer coisa errada aqui, pode me corrigir. E bom, não são todos os advogados que sabem disso. Então isso pode ser inclusive um diferencial para o escritório, né? Mostrar essa possibilidade, mostrar que o exequente pode utilizar o seu crédito para fazer essa arrematação e algo que a princípio, né, poderia representar alguma vantagem para ele, você vai duplicar a vantagem dele, economicamente falando, e ele traz um baita diferencial para o teu escritório, né? Então, eu conversando com o advogado, com o interessado de hoje, ele me disse que também não sabia. E isso é comum, tá, gente? Tem muitos advogados que realmente não sabem, porque o leilão, né, e até ele comentou isso hoje, o leilão é uma exceção nas execuções. A maior parte das execuções, né, dos processos judiciais, eles terminam num acordo. Vamos lá, para você chegar no leilão demora muito, tá? Não é tão rápido. Então, para você chegar no leilão, você vai intimar a parte, ela vai ter 15 dias para pagar. E pensando numa execução direto, né, numa execução de título extrajudicial ou um cumprimento de sentença. Vai ter 15 dias para poder pagar. Não pagou, bloqueio de conta, depois vai vir pesquisa de bens, né? Renajude, Infojude. Vai primeiro no veículo, depois no imóvel. Então olha o caminho. O cara ele foi intimado, ele tá com a conta bloqueada, ele tá com o carro já penhorado, com o imóvel penhorado. Chegar numa situação de leilão não é tão comum quanto parece, né? Então eu falo muitas vezes aqui, eu tenho 300 leilões rotativos aqui no site. Então parece que, todo processo dá em leilão, mas não é assim, é a menor parte. Então, boa parte dos advogados não vão saber ali minuciosamente tudo que dá para fazer. Isso é perfeitamente compreensível, tá? Ainda mais pensando que é um advogado que cuida de uma área específica e não especificamente, né, super especializado, né, uma micro especialização, como a Dandara Baltazar fala bastante, e eu gosto muito da maneira como ela traz, uma micro especialização em leilões. Porque leilões é um pequeno pedacinho ali do Código de Processo Civil, do direito processual civil. E assim, Código Civil, Código de Processo Civil, gente, é gigantesco, é realmente uma microespecialização. E é difícil você entender todas as nuances. Então, realmente é uma informação que nem todos têm,
né? E a gente faz muita questão de levar essa informação para todos os nossos parceiros, né? E foi uma baita pergunta que ele fez. E foi legal, porque ele até perguntou o seguinte, ele falou, na Justiça do Trabalho, essa regra também se aplica? O exequente ele também pode fazer isso, né? E aí eu comentei com ele, falei, ó, Justiça do Trabalho é o seguinte, ela tem, no mundo dos leilões, é um mundo à parte a Justiça do Trabalho, muda muita coisa, né? E tanto é que se vocês entrarem aqui no site da Alfa, vocês vão observar que até o edital do TRT ele é diferente. Isso porque o TRT, quando, né, às vezes em que a gente foi nomeado para fazer leilão TRT, o TRT basicamente reuniu uma série de processos que eles tinham ali em todas as varas, jogou tudo num centro, né? Concentrou todos e fez um único edital para mais de 50 processos, cara. Assim, coisa de... Se você pensa no leilão judicial tradicional, sem ser TRT, é coisa de doido isso, né? Mas, pois bem, 50 processos no mesmo edital, assim, pro judiciário, absolutamente efetivo. O cara matou 50 leilões, 50 processos juntos, né? Num único edital. Muito efetivo pro judiciário, né? Pra gente também, porque a gente conseguiu conduzir os leilões, deu tudo certo, graças a Deus, vendemos boa parte dos imóveis, né? Mas a Alfa ela tem alguns diferenciais, né? Que geraram, que fez com que a gente tivesse que se esforçar aqui. Por exemplo, a gente analisa todo o processo antes de fazer o edital para ver se não tem nenhuma nulidade, nenhum problema. Nesse caso TRT, o edital chegou pronto, com mais de 50 processos, já com datas para começar. Então a gente já tinha o edital pronto, datas para começar e precisava analisar 50 processos para ver se estava tudo redondo, né? Então, assim, foi uma doideira, um mutirão, conseguimos analisar tudo, graças a Deus deu tudo certo, né? Mas, enfim, muito legal quando você olha para essa regra à parte. Pois bem, como isso foi só um exemplo que eu dei de procedimento, né? Que até o procedimento é diferente, regra é diferente, então no judicial o lance à vista sempre ganha do parcelado, independente do valor. No trabalhista, ganha de maior valor. Então a parcelada de maior valor, né? Então 1 milhão parcelado e 950 mil à vista, 1 milhão parcelado ganha no trabalhista, né? Então outra regra que muda drasticamente, né? E, bom, aí ele até, quando ele me perguntou isso, até eu fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, agora eu não lembro se tinha isso no edital ou não. Aí eu comentei, né? Falei, olha, se não tiver ali nas leis trabalhistas, né? Na consolidação, ou enfim, em outros regimentos que norteiam ali o leilão que vem da Justiça do Trabalho, se não tiver nada específico que mude a regra, então vai ser aplicado o que está no Código de Processo Civil. Então poderia. Quando eu entrei no edital, olha que legal, a Justiça do Trabalho teve o cuidado de, assim como nós fazemos, de incluir essa arrematação pelo crédito no edital, eles também incluíram. Então, mesmo o edital sendo feito pelo TRT, estava lá a observação de que o exequente poderia arrematar pelo crédito também. E muito legal, né? É um edital gigantesco, um edital que deve ter pelo menos umas 60 páginas, né? Tem 50 processos. Pelo menos umas 60 páginas eu acho que deve ter. Não, 60 eu posso estar exagerando, deve ter umas 30, 40. E tinha lá a observação, né? Muito legal isso eu achei, né? Então, outra curiosidade aí que aconteceu hoje, né? Que eu tô comentando aqui com vocês para poder abrir aí a nossa live, né? Ó, dá oi aqui também pro Renato Rocha, que está chegando aí para acompanhar a nossa live. Renan Ishikawa também, seja muito bem-vindo, Renan, seja muito bem-vindo, Renato. A live de hoje é um plantão de dúvidas, então eu vou estar aqui para poder responder as dúvidas de vocês, bater um papo, trocar um pouco de figurinha, né? E pedir até para vocês que se sentirem confortáveis, né? Se quiser compartilhar conosco sugestões, né, de temas, porque a gente fez esse plantão de dúvidas justamente para a gente ter um contato aí com quem nos assiste, com quem acompanha as nossas lives, para a gente saber justamente, né, quais são as principais dúvidas, né, o que a gente pode trazer de conteúdo aqui bacana. É um momento também, uma oportunidade de dar feedbacks para a gente, trazer sugestões, né? A gente aceita com o maior carinho do mundo e busca sempre melhorar a experiência para quem está aí do outro lado, tá? Então, sugestões também são muito bem-vindas, tá?
Doutor Bruno, que comentou aí da arrematação pelo crédito, já fez isso? Gente, pô, cara, coloquei um filtro aqui, olha que doideira. Pera aí, agora como é que tira o filtro? Cara, complicado, hein, meu? O cara vive fazendo live e aí coloca um filtro aí sem querer, não sabe tirar o filtro, ó. Pronto. Complicado, né, gente? Bom, enfim. São as nossas tecnologias aí. O pessoal deve estar. Tivesse aqui alguns colegas aqui da Alfa, já tá rindo um monte aqui. Bom, mas como eu dizia, Dr. Bruno, que comentou um pouco, doutor, já usou essa estratégia alguma vez? Já arrematou pelo crédito? Como foi a experiência? Compartilha aí comigo. Tá. Outra dúvida, né, que o pessoal tem bastante é sobre a regra dos 3 minutos, né, no encerramento do leilão. Essa dúvida é bem recorrente, porque isso daí eu ainda vejo algumas práticas diferentes entre os leiloeiros, né? E vamos lá, como é que a gente interpreta aqui a regra dos 3 minutos, né? Vindo lance ou proposta de compra, né? Porque o site da Alfa admite a proposta de compra durante o leilão e por meio eletrônico, né? Então no site mesmo você consegue cadastrar. Vindo lance ou proposta nos últimos 3 minutos, a gente segue à risca o que o provimento de 2009 fala. Então, a gente acresce o leilão de mais 3 minutos, tá? Porque o que o provimento diz? Ele não fala que vai ter mais 3 minutos, né? Ele diz que vai ter um acréscimo de 3 minutos. Então, é isso que a gente faz. A gente acrescenta 3 minutos ao leilão. Então, o leilão ia terminar 2 horas, vai terminar 2h03. Então, se você ofertou faltando 2 minutos, vai passar a faltar 5, porque você ofertou 1h58, o leilão vai até as 2h03. A gente acrescenta 3 minutos no leilão. Mas a gente sabe que tem colegas que interpretam diferente e que arredondam para 3 minutos, para sempre ter 3 minutos, enquanto a gente não. A gente entende que o correto é aumentar 3 minutos, porque é exatamente isso o que fala o provimento. Tá? A nossa fundamentação é justamente seguir estritamente o que está escrito no provimento, tá? Então, essa é a regra. O leilão termina às 14, ofertou 1h58, o leilão passa a terminar 2h03. Ofertou de novo 14h01, o leilão termina 14h06, ou seja, faltava 2 minutos, aumentou mais 3, né? Então a gente estende o horário de encerramento do leilão. A gente não arredonda para faltar 3 minutos, a gente acresce, beleza? Aumenta. Ó, o Dr. Bruno comentou aqui, ó. Querendo ter o prazer de arrematar, ainda não arrematou pelo crédito, né? Querendo ter o prazer de arrematar pela Alfa. Já arrematei 6 imóveis esse ano. Caramba, e na Alfa ainda não? Olha que coisa, Bruno. Que coisa. Precisamos resolver isso aí, hein, cara? Caramba, que legal. Parabéns pelas arrematações. Parabéns de verdade. Muito legal. 6 arrematar, se já arrematou 6 imóveis, deve ter participado de muito mais, né? Porque muitas vezes a gente tem disputa, não sei qual é o perfil dos imóveis, né? Mas eu imagino que certamente, né, por ser advogado, por fazer assessoria, imagino que tenha participado de muito mais do que 6, né? Então, e conseguiu levar a 6, então, pô, que volume bacana de trabalho, que sensacional saber dessas arrematações, e vamos resolver isso aí, vamos providenciar alguma arrematação aqui na Alfa para poder ter essa experiência, né? Ó, exato, né? Realmente, é assim, a gente tem, o pessoal pergunta, né? Poxa, mas eu não consigo arrematar nada. Aí você vai ver, o cara participou de 5 leilões. Pô, é assim mesmo, né? A gente tava falando, qual que é a melhor... Outras lives passadas, né? Qual que é a melhor estratégia aí para ter muito sucesso? Então, para chegar no faturamento de 1 milhão, né? Enfim, chegar a valores altos. E a gente sempre fala, né? A esteira precisa ser grande, porque tem uma peneira, né? Tem várias etapas, desde que você analisa o imóvel até o momento da arrematação. É um funil bem grande, né? Então você tem que colocar ali, né, nessa peneira, nesse funil,
100 imóveis para às vezes sair 2, 3 arrematações, né? Muitos vão ser barrados na sua análise inicial, alguns vão ser barrados numa análise jurídica, outros vão ser barrados por eventuais suspensões que aconteçam no meio do caminho até a realização do leilão, algum acordo entre as partes. Outros vão ser barrados porque na disputa você entendeu que não tinha mais viabilidade econômica para você seguir numa disputa, né? Muitas nuances vão acontecer até que você finalmente arremate o imóvel, né? Então um truque para você ganhar bastante dinheiro com isso é ter muitos imóveis na sua esteira, né? Então não ficar se apegando a detalhe mínimo. Então viu 2 imóveis que passou na sua viabilidade que atendeu, você não precisa escolher um ou outro, né? Você pode participar dos 2, a não ser, claro, que depois de você participar do primeiro e arrematar, você não tenha mais como, economicamente falando, né, em questão de caixa, participar do outro. É beleza, né? O Bruno falou, tô com uma lista grande aqui para esse mês. Pois é, Bruno. Bruno, percepção sua, queria a sua opinião também sobre outra coisa. Você acha que os leilões aumentaram nesse segundo semestre? Por que eu te pergunto isso? Aqui na Alfa já é recorrente essa situação, né? Todos os anos isso acontece. Começo do ano é muito bom, porque geralmente chegando em dezembro, próximo do recesso forense, começa a sair muita decisão, né? Até antes sai muita decisão. E tudo que a gente consegue, a gente marca de leilão para dezembro. O que não dá, a gente marca lá para janeiro. Então dezembro, janeiro, começo e final do ano são muito bons. Porém, o meio do ano dá uma caída. Meio do ano dá uma caída. Todo meio, a gente estava estudando isso recentemente, todo meio de ano o volume dos leilões cai. Ali mais ou menos para maio, para junho, julho, a gente sente que dá uma caída no volume de leilões. Ó, comprei um em fevereiro por 46 mil, consegui a emissão em abril, uau, 2 meses você conseguiu a emissão na posse? Ó, Bruno, tem muita gente quando eu falo disso, eu falo, ó, quanto tempo leva? Eu falo, ó, se você tiver um bom advogado, especialista, tal, coloca aí uns 90 dias a 6 meses, mais ou menos, né? De 3 a 6 meses, mais ou menos. Aí o pessoal vem, mas a minha tem mais dinheiro. Eu falo, mas você colocou advogado? Ah, não, eu fiquei uns 5 meses sem advogado. Eu falo, pô, aí me quebra, né? Tem que ter o advogado, cara. Ó o Bruno aí, ó o caso do Bruno. Pegou um caso em fevereiro, conseguiu a emissão em abril, e vendeu ontem, ou seja, comecinho de agosto, né? Ou seja, operação fevereiro, março, abril, posse, maio, junho, julho, agosto. Em 6 meses ele vendeu, ele fechou a operação. Que geralmente a gente coloca na média aí para sair a carta em emissão, ele fez a operação do começo ao fim. E com baita lucro, hein? Rematou por 46 mil e conseguiu vender por 175 mil. Muito dinheiro de reforma aí, Bruno? O Bruno comentou. Aumentou sim, concorrência tá ótima. Venho dando opinião aos clientes que está no momento ótimo. Concorrência grande de bancos, muitos imóveis, os sites disputando o mesmo dia. Né? Isso mesmo. Esse segundo semestre aqui aumenta. A gente percebe sempre, todo meio de ano a gente percebeu isso. Cai o volume, e aí quando começa a entrar agora, ó, agosto e setembro, começa a aumentar muito o volume. Por quê? Final de ano vai ter o recesso. Então o volume começa a crescer muito nesse momento aqui, né? E o que você falou é verdade, né, Bruno? O momento é 6K de reforma só? Caramba! Baratinho, só 6 mil de reforma? Poxa, que lucro que teve aí, hein? Super caso de sucesso, hein, Bruno? Caramba, meu! Ó, 46 mil, 6 mil de reforma, um pouquinho. 46 mil essa arrematação, carta também foi barata, registro foi barato, com certeza. Se foi o único, certamente deve ter conseguido uma isenção aí no IR. Caramba, Bruno, que baita caso, hein? Esse aí estourou, caramba! Muito, muito bom. Muito, muito bom. Parabéns pelo negócio, hein? Aí foi um super negócio. Super negócio. Bom, mas até comentando, né? Voltando a comentar aquilo que eu tava dizendo, né?
por conta do excesso a gente percebe isso, o volume começa a aumentar muito, muita concorrência, né, de leilão, e isso é bom para o arrematante, porque quando o volume de leilão tá alto, tem mais jogo, né? Tem mais peixes aí para o pessoal pescar, né? Mesmo volume de pescadores e mais peixes, o que significa todo mundo consegue levar o seu, né? Não precisa ficar todo mundo brigando pelo mesmo, tem para todo mundo. Ó, o Bruno comentou, ó, não sabia dessa percepção da época e o motivo, mas tá ótimo. Na mira arremataram na quinta já. Ó, aí sim, conseguiu a isenção do imposto, sim. Aí. Foi um baita caso, conseguiu isenção do imposto, pagou só 6 mil de reforma, pelo valor do imóvel pagou merreca de registro, de tudo, porque vai ser baseado ali no valor da arrematação, né? ITBI, não sei qual município, mas, sei lá, jogando aí o padrão uns 3%. E ainda assim, 3% de 46 mil, então vai dar barato. Cara, muito bom, que baita caso, hein, Bruno? Caramba, parabéns de verdade, hein? Então... Pois é, Bruno. Todo ano a gente percebe essa questão do volume. Todos os anos, né? Isso é. A gente já deixa até meio marcado para tentar diminuir, né? Fluxos que a gente tem aqui internos no meio do ano. Porque também é bom para o pessoal sair de férias, tudo. Porque realmente o volume cai no meio do ano. São já uns 4 anos consecutivos que o nosso volume caiu bastante na metade do ano e depois volta com tudo, né? Agora já aumentou bastante as nomeações, então nomeações que a gente teve aí nos 2 meses, de 2 meses para cá, ficaram no volume mais baixo do ano e agora já aumentou bastante e a tendência é só aumentar até novembro, ali novembro vai aumentar bastante, dezembro também. Só que dezembro a gente já não marca mais leilão para esse ano, né? Já começa a jogar para o outro, né? É isso, galera. Momento bom mesmo para poder olhar para o mercado. Um momento muito bom, né? O pessoal geralmente fica com medo do recesso forense, né? Fala, mas eu vou arrematar e aí vai sair o recesso, o dinheiro vai ficar preso, cara. Aí prefere arrematar no momento depois em que a competitividade, em que o volume de leilões é menor. O maior volume de leilões geralmente é dezembro, né? Sai muita nomeação agora. Janeiro também, janeiro, fevereiro, muitos em fevereiro também, porque depende da rotina aí de cada leiloeiro, né? Mas janeiro, fevereiro também, né? Consequência das nomeações de dezembro, né? Final do ano é muito bom para arrematar porque tem muito leilão disponível no mercado, tá? Não é só aqui na Alfa, eu tenho certeza que todo mundo que trabalha pelo menos um pouquinho com o judiciário, não é possível que tenha acontecido uma coincidência com a Alfa Leilões nos últimos 4 anos, né? Poxa vida, será? Eu acho que deve ser algo, não conversei com outros colegas, com outros leiloeiros, né, sobre, mas eu acredito que seja algo que afete o mercado como um todo, né? Eu acho que talvez outros tenham essa mesma percepção, né? Aí fica a dica, né? Até quem quiser perguntar isso aí para outros leiloeiros, depois me conta, tá? Depois me conta aí, tá bom? Isso aí, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma dúvida recente que todas as dúvidas são relevantes, né? Mas estou tentando lembrar de algumas meio fora do óbvio, né? Que a gente está sempre respondendo. Então, por exemplo, tempo para pegar chaves, né? Como funciona o pós-leilão, né? Carta de arrematação, né? Enfim, essas dúvidas aí geralmente que pode visitar, né? E se o imóvel estiver ocupado, né? São as dúvidas mais recorrentes aí que a gente escuta todo dia. Tô tentando fugir um pouquinho dessas para o tema de hoje. Se alguém quiser saber sobre, aí beleza, será muito bem-vindo, né? Mas não para eu comentar aqui assim espontaneamente, né? Porque já é algo que a gente fala bastante, né? Mas tô tentando lembrar de alguma coisa diferente aqui, mas não tô me recordando no momento de nenhuma dúvida muito diferente assim que a gente teve, né? Mas essa agora do exequente que eu acabei lembrando, né? Justamente porque falei hoje sobre isso com o interessado, sobre a questão do TRT. Falei do volume, porque foi algo que eu estava conversando com a equipe recentemente, né? Bom, acho que é isso que eu consegui
lembrar para o momento, né? Júlio Silva, seja muito bem-vindo aí à nossa live também, tá? Sinta-se à vontade. Júlio, essa é uma live, é um plantão de dúvidas, basicamente, tá? Então é uma live criada e voltada especificamente para responder as dúvidas aí do nosso público. Proporcionar um lugar, um ambiente em que as pessoas que nos acompanham nas redes sociais possam compartilhar suas experiências, possam compartilhar aí seus conhecimentos ou aproveitar o momento, né, para poder tirar dúvidas conosco, né? Então é um espaço realmente aí de bate-papo, um pouco mais livre, né, mais descontraído, mais para a gente poder bater um papo aqui e ter um contato aí com o pessoal que está do outro lado da tela, tá? Carlos Lacerda, seja muito bem-vindo à nossa live. Wagner Mota, seja muito bem-vindo também à nossa live, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu lembrar aqui alguma outra coisa recente assim que a gente teve de dúvida bacana. Ó, a diferença do TRT, do trabalhista. Bom, outra coisa que eu estava comentando recentemente, né, até com o pessoal da equipe, é sobre a questão do leilão de alienação fiduciária, né? Então, por exemplo, nós temos hoje um caso, né, um leilão bem interessante mesmo. Até é um caso legal que a gente vai mostrar em uma outra live, tá? A gente vai preparar uma live especificamente para falar sobre esse imóvel, porque ele é muito bom, é uma baita oportunidade e muitas vezes é uma oportunidade que acaba ficando invisível, né? Invisível por quê? Por que eu digo invisível? Porque não vai achar no site? Não, tá lá, tá exposto, mas geralmente o pessoal ignora, porque ela é uma oportunidade que aparentemente não tem desconto. E é justamente uma situação de alienação fiduciária, de leilão de financiamento. E aí, para poder falar mais sobre essa oportunidade, eu preciso explicar primeiro a regra do leilão, né, regido pela 9514, né, de 97, a lei que rege as alienações fiduciárias, os financiamentos, e determina as regras para leilão. Então, o que é importante vocês saberem sobre esse tipo de leilão? Que ele é diferente do judicial e a regra de primeira e segunda praça, né, também é diferente. Nesses casos, a denominação não é nem primeira e segunda praça, é primeiro e segundo leilão, tá? O primeiro, enquanto a gente está acostumado no leilão judicial sempre ter o desconto, né? O desconto ser o pilar, né, para arrematação, o de alienação fiduciária funciona um pouquinho diferente. Não tem um processo intermediando essa situação, então o banco tem liberdade para seguir o procedimento ali da Lei 9514 e realizar o leilão extrajudicial sem a necessidade de acionar o Poder Judiciário. E qual que é o valor estipulado para esse leilão? O do primeiro leilão é o valor que está no contrato que vai ser utilizado caso esse imóvel vá para leilão, tá? Então é um acordo tecnicamente previamente pactuado entre as partes e geralmente esse valor é o valor de avaliação, tá? É o valor de avaliação do imóvel. Mas é o valor de avaliação à época em que foi pactuado, à época do financiamento, tá? E o segundo leilão é pelo valor da dívida, né? Pelo valor da dívida. Então, por exemplo, se o imóvel vale 300 mil reais e a dívida é 20 mil, então o primeiro leilão é 300 mil e o segundo leilão é 20 mil. Ao mesmo passo em que, se o valor do imóvel é 300 mil e o valor da dívida é 1 milhão, então o primeiro leilão é 300 mil, o segundo leilão é 1 milhão. E é isso que eu quis dizer quando eu falei de um leilão que passa desapercebido, porque há boas chances do segundo leilão ter um valor superior ao do primeiro leilão. Então a gente sai de uma situação que a gente está acostumado em ver o preço reduzindo para ver o preço aumentando. Isso acaba sendo um pouco contraintuitivo e faz com que muita gente desista sem nem analisar a oportunidade, tá? E é justamente por isso que eu usei essa forma de expressão para dizer que é meio que um leilão invisível, porque o pessoal vê que não tem desconto, na verdade o preço aumenta e acaba descartando de cara, né? Mas esse imóvel que eu estou comentando para vocês é um baita conjunto de galpões, né?
comerciais aqui na Mooca, muito próximo inclusive da nossa sede, que fica numa travessa da Paz de Barros, né? E esse galpão ele é gigantesco, ele atualmente tem uma empresa operando, está ativa, é um leilão de alienação fiduciária. O lance mínimo dele no primeiro leilão é de 15 milhões, tá? Então um preço muito interessante para a região e para a proposta do imóvel, né? Já é um preço muito bom para esse imóvel. E a segunda praça, né, o segundo leilão, ele é pelo valor da dívida, e a dívida é maior. Então, o primeiro leilão é por 15 milhões e o segundo leilão é 17 milhões. Então é isso que eu quis dizer. Muitas vezes o pessoal vai bater o olho e falar, é de 15 por 17? Não vale a pena. Não vai nem olhar o que é. Mas basta conhecer um mínimo ali da região da Mooca para saber o quanto aquela oportunidade é boa. Já tem pouquíssimos imóveis disponíveis no mercado, né, naquela região. E os poucos que tem não chegam no tamanho que o nosso tem. Né? É um imóvel bem grande, é um imóvel com 3 mil metros de área construída e 2.600 metros de terreno. Né? Ele pega duas ruas principais ali da Mooca, né, muito importantes. E tem um valor assim muito justo, muito bom, tá? O valor dele não é nem que tá certinho com a avaliação de mercado, não, tá um pouquinho abaixo, porque ele é um baita imóvel, tá? E bom, galera, como eu falei, a gente vai fazer uma live específica para poder falar desse imóvel, né? Mas já tô dando uma dica aí, né? Para quem tiver interesse e quiser ver esse imóvel, né? Ou até pegar ele para estudar a situação do leilão de alienação fiduciária, sinta-se à vontade para digitar lá no site da Alfa Leilões, Mooca, que já vai ser o primeiro que vai aparecer. A gente subiu hoje um banner no site desse imóvel, né? Lance mínimo de 15 milhões. E o primeiro leilão vai se encerrar dia 31/8. Então até a estratégia de arrematação desse caso tem que mudar. Porque você não vai participar do segundo leilão que é mais caro, você vai participar do primeiro que é mais barato. E por isso você tem menos tempo, né? Você tem que fazer o leilão se encerrar no primeiro leilão, na primeira praça, né? Você não vai esperar ele para a segunda porque ele vai encarecer. Você tem que arrematar antes, tá? Então já é até uma forma diferente de se trabalhar no imóvel, uma estratégia diferente que você vai aplicar porque o primeiro leilão é mais vantajoso que o segundo, tá? Vai lá no site da Alfa Leilões, digita lá Mooca que você vai encontrar esse conjunto de galpões comerciais, né? Que é muito, muito interessante, tá? Como eu comentei, vamos ter uma live só para falar deles, aí a gente comenta bastante, né, sobre esses imóveis, compartilha bastante informações deles, tá bom? Ó, dá as boas-vindas aqui, ó, para Laura, boas-vindas pro Júnior Márcio, dá boas-vindas aqui pro Augusto, tá? Sejam todos bem-vindos, Ricardo Arruda, tá? Sejam todos bem-vindos, tá? Só recapitulando aqui, essa live ela é um plantão de dúvidas, tá? Então é uma live criada aqui para a gente trocar experiência, trocar figurinha. Vocês podem me mandar casos práticos aí no chat que a gente dá uma olhada juntos, que a gente responde. Dúvidas gerais que vocês tiverem, tá? Sintam-se à vontade para poder comentar aí conosco, tá? O propósito da live é realmente a gente ter um contato mais próximo com quem nos assiste aí do outro lado da tela e até aproveitar um pouco do que aconteceu nessa live para a gente poder direcionar os conteúdos de acordo com aquilo que vocês têm de dúvida, com aquilo que vocês estão buscando. Beleza? Tá bom? Deixa eu ver quem mais que chegou por aqui. Ó, Jorge Veloso, seja muito bem-vindo. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Tá bom? E bom, só complementando sobre esse galpão que eu comentei, esse conjunto de galpões que eu comentei na Mooca, né? São 4 matrículas, 5 inscrições municipais, né? Mas que juntas formam ali um único imóvel, tá? E a gente vai fazer um vídeo amanhã desse imóvel no final da tarde, tá? E vai postar nas nossas redes, no YouTube, vai subir para o site. Então amanhã de tarde vai ter novidades sobre esse imóvel que a gente vai fazer um vídeo dele lá na frente, tá bom? A gente está verificando aqui de poder entrar nesse imóvel, fazer algumas imagens internas também, que logo a gente vai divulgar. Então, é um caso bem interessante para pegar, colocar aí na lista e ficar bem de olho, porque vai sair muita novidade ainda sobre ele, tá bom? Bom, galera, acredito que o nosso plantão de dúvidas, a princípio, tem atendido ao nosso propósito, tá? Eu vou dar mais um minutinho aqui para ver se alguém gostaria de compartilhar alguma coisa conosco, tá?
Então, o Jorge Veloso, o Renan Ishikawa, que sempre nos acompanha, o Renan tá sempre aí na live, Ricardo Júlio. Se quiserem compartilhar alguma coisa, quiserem perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida, tá? Eu vou deixar um minutinho aí, tá? Passando pra gente poder responder aí alguma dúvida que vier, tá? Caso contrário, a gente encerra um pouquinho mais cedo aqui o nosso plantão, tá bom? A gente termina aqui um pouquinho mais cedo, né? Conversamos um pouquinho aí com o Bruno Advogado, né? Compartilhamos aí um pouquinho da nossa percepção de volume de trabalho, né? De volume de leilões neste ano. Falamos um pouco da arrematação pelo crédito, né? Então, o exequente de uma ação judicial utilizar o seu crédito para poder arrematar os imóveis, né? Então, uma alternativa mais benéfica do ponto de vista econômico em relação à adjudicação, né? E bom, o Júlio compartilhou aqui com a gente, ó. Por favor, compartilhe a sua experiência com os riscos do leilão judicial. Peço, pois fiz uma arrematação em segunda praça e a parte entrou com embargos. Bom, vamos lá, Júlio. Quando que você arrematou, Júlio? É bem legal você compartilhar isso com a gente, tá? Bom, vamos lá, galera. Riscos do leilão judicial, tá? Primeira coisa que você precisa saber entrando no leilão judicial é isso, né? Que é um processo que está sendo conduzido ali e que o arrematante ele está entrando como um solucionador, tá? Ele entra como um solucionador. E ele precisa de um advogado, tá? Primeira coisa para você saber no leilão judicial, você precisa de um advogado e a nossa recomendação é que você tenha um advogado especialista em leilões de imóveis, né? Ou seja, que tem uma microespecialização em leilões de imóveis, tá bom? E, bom, então esse é o primeiro ponto. Você precisa ter um advogado importante ali te conduzindo, te dizendo, né, o que fazer, beleza? E, bom, sendo muito sincero, eu vejo poucos riscos, né, econômicos, aí eu tô falando de risco econômico, no leilão judicial. É um pouco difícil, né, você perder ali muito dinheiro com o leilão judicial, né? Talvez você perca, tipo assim, eu poderia investir num lugar que me renderia mais do que ali, né? É isso que eu quero dizer, mas perder o dinheiro quase impossível. Por quê? Quer dizer, desde que você tenha feito uma boa análise sobre o imóvel, né? E por que eu digo isso, Júlio? Eu vou pegar o seu caso como exemplo, tá? Júlio fez uma arrematação, arrematou no leilão judicial, apareceu aí uma impugnação. Ele automaticamente tem o direito de desistir. Apareceu embargo de terceiro que travou a arrematação. Ele também, dependendo da fundamentação e dependendo da situação, tem o direito de desistir e reaver todos os valores. Então, essa sempre é uma possibilidade que a própria lei dá para o arrematante. Então, ou seja, a partir do momento que ele tem o direito de desistir e reaver todos os valores, o risco econômico, o risco financeiro, ele cai muito, né? Agora, qual que é o risco, né, que você tem, por exemplo, de fazer todo um planejamento, contar com o ganho do imóvel, não ficar com o imóvel no final? Aí já tem um risco um pouquinho maior, isso pode acontecer, tá? Então, por exemplo, ainda usando o caso do Júlio como exemplo, vamos dizer que vem embargos de terceiro depois de muito tempo dizendo que essa pessoa morava no imóvel e conseguiu justificar e fundamentar ela não ter aparecido até o momento no processo para indicar isso, mesmo com o leiloeiro mandando notificação dentro da casa, mandando tudo que tivesse que acontecer acontecendo, ela conseguir justificar de forma plausível por que ela não apareceu no processo antes, né? E com esses embargos de terceiro, ele derrubar a arrematação, porque seja deferido ali o pedido de embargo de terceiro e seja afastado, a penhora seja afastada, toda a situação jurídica que levou esse imóvel a leilão, já que esse imóvel pertence a um terceiro e não ao devedor. Aí, por exemplo, todos os valores seriam devolvidos para o arrematante, caso ele já tenha pago, todos os valores seriam devolvidos e ele não ficaria com o imóvel. Então essa é uma situação, um risco, algo que pode acontecer. Só que todo esse risco, né, e outros riscos, né, podem haver com, por exemplo, nulidades no procedimento,
existem muitas situações que podem acontecer. Só que o que a gente tem que trabalhar nos leilões judiciais? Mitigação de risco. A gente tem que mitigar ao máximo os riscos. Um dos mais difíceis de serem mitigados é os embargos de terceiro, porque o terceiro pode vir de qualquer lugar. Mas, por exemplo, uma visita até o imóvel, né, ir lá, bater, ver quem é que está ocupando, tal, geralmente já mitiga um pouco desse risco, tá? Eu não sei, Júlio, qual que é a natureza dos embargos. Seria muito interessante para mim, até para eu continuar usando o seu caso como exemplo, saber qual seria a natureza dos embargos. Se são embargos de terceiros, se são embargos do próprio devedor, né? O que ele está atacando nesses embargos, né? O que ele está impugnando, né? O que ele está reclamando, né? Tá? Isso é muito importante, a gente olhar o que está sendo falado, tá? Porque embargar, impugnar, enfim, qualquer um pode. A questão é, tem fundamento jurídico? Por que está demorando tanto, né? Então o Júlio comentou aqui, ó. Tá na lentidão e burocracia da justiça. Com isso estou pagando, mas não tenho a posse. Essa arrematação foi em setembro de 25, ou seja, tá demorando mesmo, tá? Tá fazendo aí um ano. Enquanto o Bruno, eu não sei se você estava aqui no começo, Júlio, mas o Bruno compartilhou aqui com a gente um caso em que ele arrematou em fevereiro, teve a posse em abril e vendeu ontem, né? Um caso que ele arrematou por 46 mil, vendeu por 175 mil reais. Ou seja, em 6 meses ele fez a operação completa, né? Só que o Bruno é especialista, é advogado, né? Realmente trabalha só com isso, não sei se só com isso, né? Mas tem a microespecialização e tal, enfim. Então, olha o seu caso. No tempo, se a gente pegar o caso dele, o seu caso, você não tem a posse, ele fez a operação de comprar e já vender. Ele teve a posse, ele fez tudo e vendeu em 6 meses, em metade do seu tempo. Então, é muito estranho, Júlio, o seu caso durar tanto. Vou até te perguntar, Júlio. Você colocou um advogado especialista no caso, né? Não demérito nenhum se tiver colocado um advogado que não é especialista, tá? Mas é algo importante para a gente saber e para a gente considerar esse tempo. Porque, por exemplo, quando você não coloca um advogado especialista, o risco de você não ter esse imóvel tão rápido quanto você gostaria aumenta bastante. Não é que é certo, mas aumenta, beleza? Porque ele pode se deparar com situações que ele não consiga reverter da mesma maneira que um especialista consiga, né? Não que ele não vai conseguir, mas pelo menos não no mesmo tempo, tá? E uma dessas situações é justamente o que o Bruno tá falando, uma situação de impugnação ou embargos, tá? E aí, Júlio, se você quiser até compartilhar exatamente o que aconteceu, talvez eu consiga até te dar uma luz, cara. Quem sabe, né? Mas assim, o seu caso até é um pouco de exceção, tá? Não é tão comum o cara colocar um advogado especialista e chegar a tanto tempo, tá? Bom, outros riscos. Então, como eu comentei, risco financeiro e econômico, eu acredito que é muito mitigado, é muito mínimo. Você tem que errar a tua análise para você ter algum prejuízo financeiro, né? Você tem que errar a análise do ponto de vista de negócio, tá? Ah, agora eu entendi, ó. Agora eu entendi. Ó, foi bem mitigado, risco muito baixo, pois há no processo uma tentativa de transferência para um incapaz e a ação foi indeferida pelo juízo, né? Mesmo com o advogado que é especialista, tá? Então então no meio teve meio que uma fraude do leilão, né? O juiz voltou o processo para avaliar se houve alguma falha. Isso é um grande problema, né? Um grande problema. Bom, na minha percepção, tá? Se já foi declarado uma fraude, se ele está revendo o processo, na minha visão, isso não poderia atrapalhar o arrematante. Então eu pediria como medida, né, a continuação dos demais atos em favor do arrematante, né? Ele pode estar segurando o caso para uma revisão por cautela. Mas numa situação dessa, eu até indicaria fazer um agravo. Agrava, manda para a segunda instância, né? Teve a tentativa de fraude. Eu agravaria algo assim, tá? Agravaria, levaria para a segunda instância para dizer, olha, eu entendo a cautela, eu entendo pedir uma revisão ali dos atos que já foram realizados, mas o arrematante não pode ser prejudicado com isso, né? Caso contrário, quer desistir, né? Senão eu não vou querer ficar com o caso para ficar parado, né? Não arrematei para isso. Então até tentar reverter em segunda instância se não der certo e você achar que não tem viabilidade, até desistir do caso, né?
tentar desistir, né? Pode ser que o juiz não aceite, mas enfim. É meio zoado, né? Mas enfim. Acho que tentaria primeiro agravar para que, pelo menos, enquanto essa revisão é feita, né? Você demonstra que... O que seria o ideal? Você demonstrar que... evidenciar que não tem nenhum problema com esse indeferimento do juízo, né? E que foi de fato uma tentativa de fraude. Evidenciando isso, você mostra que não é razoável que o arrematante seja prejudicado por algo que já está certo, né? Então que a parte prove que o que ela está falando, né, para poder suspender os atos expropriatórios, né, para o arrematante, é ela que prove que o que ela está falando tem algum fundamento, né, porque já foi indeferido, já houve uma tentativa de fraude. Então eu levaria esses elementos ao juiz, tentaria uma reversão e pedir para ele expedir a carta e mandar admissão na posse, né? O processo subiu, por isso disse que há muita morosidade. Ah, então você já agravou, Júlio, você já mandou para a segunda instância. Entendi, você já fez isso que eu falei. E desistir não seria a melhor solução, pois o valor trará um excelente retorno financeiro. Bom, Júlio, aí entra exatamente no ponto que eu falei, né? Risco financeiro é muito difícil de existir, porque você tem essa possibilidade. Então você ainda está buscando o retorno financeiro que isso vai te proporcionar. Então, eu imagino que mesmo com a demora, o retorno financeiro ainda compense muito o investimento que você está fazendo. Então, qual que é o risco do leilão judicial? É justamente você não ter uma previsão, né, de quando você vai ter a posse, porque existem muitos desdobramentos do leilão judicial que podem acontecer, né? E que podem atrasar um pouco o retorno financeiro que você está esperando. Mas você sempre vai ter a possibilidade de avaliar se compensa aguardar ou não, né? Então essa possibilidade está na mão do arrematante. Então dessa forma eu vejo até que eu nem chamo tanto de risco, né? Eu chamo mais que é uma regra do jogo, é uma regra do negócio. Você topa fazer um investimento para ganhar um grande retorno financeiro no mercado imobiliário, que é um dos mercados mais rentáveis e seguros que existem, mas em compensação no leilão judicial você não tem uma expectativa precisa de tempo, né? Você tem uma expectativa baseado em outros casos, baseado em uma série de variáveis, né? E o direito, é sempre importante a gente lembrar que o direito é uma ciência humana, né? Não é uma ciência exata. Então, falhas, mudanças, situações podem acontecer. É importante a gente contar com isso, né? É claro que um ano, mais de um ano eu já acho um pouco exagerado, viu, Júlio? Mais de um ano eu já começo a achar um pouquinho exagerado de tempo, né? Foge um pouquinho ali da regra. Você já tem uma situação de segunda instância, né? Já tem um agravo, né? Já acho que foge um pouco a regra, acaba sendo um caso que precisa ser analisado com mais calma, né? Mas, mesmo assim, se você já fez essa análise e já entendeu que a desistência não é a melhor solução, então você mesmo já indicou, acabou, de certa forma, comentando até o que eu havia falado, né? Risco financeiro é mínimo, né? Agora o problema é a dor de cabeça, né? Você ter essa dor de cabeça de ficar com isso, de ficar acompanhando, de ficar olhando, né? Mas enfim, essa é a parte, né? A parte chata, né? A parte que a assessoria, que o advogado tem que cuidar, né? Claro que inevitavelmente a gente vai estar sempre acompanhando, né? Bom, mas com isso, né? Fica muito mais direcionado à conclusão, né? A resposta, né? Que eu daria, que é risco financeiro. Na minha opinião, é só se você errar a análise do imóvel. Se você comprar um imóvel por um preço muito mais caro, disputar, jogar um lance muito maior do que poderia, sendo que o mercado não trabalha com o imóvel naquele preço que você imaginou, né? Então, errar a análise econômica ali pensando na venda, né? E tem isso também, você tem que ter uma boa gordura, isso que o Júlio acabou de falar é verdade. A demora diminui a lucratividade, né? Quanto menos liquidez, quanto mais tempo demorar, né, mais esse dinheiro poderia estar rendendo em outro lugar, né? Menos dinheiro você ganha com essa operação, né? Mais tempo o seu dinheiro ficou investido, né? E o seu ROI pode ser afetado, né? Bom, então liquidez também é um fator bem importante, sim, vai acabar diminuindo a lucratividade, né? Então você tinha uma expectativa inicial, só que você tem que ter uma boa gordura, porque
a gente vai estar entrando no sistema judiciário. E o sistema judiciário não tem uma data precisa, não vai te dizer, ó, você vai arrematar e 6 meses cravado e o imóvel está na sua mão. Não, não é assim que funciona, né? Então, na verdade, eu nem chamo isso de risco, porque já é algo que está na regra do jogo. Então, não é muito risco, é mais você considerar que isso está na regra do jogo e que pode acontecer. Isso é uma possibilidade, não é nem um risco, tipo, vamos lá, vamos colocar melhor, né? Pode acontecer, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, há o risco de acontecer uma demora, né? Há o risco de acontecer alguma demora. E o que você tem que fazer é justamente o que o Júlio comentou, mitigar o risco. E como na situação do Júlio, né? Mesmo mitigando o risco, ainda tem chance de alguma coisa atrasar o processo, tá? Então o risco do leilão judicial, né, é justamente a imprevisibilidade com relação a tempo. Por isso que para você entrar nesse negócio, você tem que realmente ter uma boa gordura, fazer uma boa análise ali para entender até onde é interessante participar. E aqui o Júlio comentou até a situação pra gente, ó, arrematação 488 mil, valor de mercado 1 milhão. Aí mexe mesmo, eu também não desistiria no seu caso não. Eu também, assim como você, Júlio, eu também não desistiria não. Se fosse um caso menorzinho, sei lá, tá lutando ali pra ganhar 20%, né, 15%, tá bem apertadinha a conta, aí beleza, desiste, mas um caso como esse não, né? Ainda mais se for um imóvel com uma boa liquidez, né? Que aí você sabe que saindo essa parte burocrática você vai conseguir vender rápido. Se essa for a situação, aí melhor ainda, né? Aí, pô, fica fácil decidir. Bom, Júlio, mas já que tá em segunda instância, né? Não sei como é que tá a situação de despachar, tentar levar pra conclusão, mas tenta, não sei se você tentou isso, né? Mas sei lá, uma liminar. Pede uma liminar para não interromper os atos expropriatórios aí para você, né? Para que pelo menos o juiz entenda que não deve interromper. Poxa, se até a segunda instância não interromper o prazo, será que não tem alguma coisa ali que realmente, né, dê algum sinal, algum alerta, né, de que não seja uma fraude, sei lá, é estranho, né? Não te darem pelo menos a liminar para você continuar com as coisas, cara, é muito esquisito. Bom, mas enfim, tentar eliminar. E aí se for para a segunda instância, aí já tem que aguardar mesmo, né? Sabe quando que foi para a segunda instância, Júlio? Porque a segunda instância geralmente é isso, vão 6 meses mesmo, tá? Geralmente é isso aí. Não sei se você se recorda aí quando que foi para a segunda instância. E deixa eu ver aqui que o Ricardo comentou com a gente. Ricardo, perdoa, eu tava aqui concentrado falando com o Júlio. Mas deixa eu ver, ó, você comentou alguma coisa aqui com a gente também, ó. Ó. Aqui. Pergunta sobre o pós-leilão. Muito importante o especialista de leilão para a defesa do arrematante? Júlio, opinião sincera. Sim, muito importante um especialista, tá? O especialista ele vai fazer justamente o que o Júlio comentou, vai mitigar risco, tá? Ele vai mitigar risco e ele vai ter mais experiência prática, né, do mundo dos leilões para entender quais são os possíveis riscos que o negócio pode gerar, porque assim, vamos lá. O que é um risco num leilão judicial? Você participar de um leilão que tem alguma situação de nulidade clara ali. Aí você tem o risco do leilão ser anulado. Tem o risco de perder dinheiro? Não, porque o dinheiro vai ser devolvido para você. Mas você tem o risco de se frustrar, de não concluir o negócio, né? De imaginar, idealizar ali um negócio legal, colocar um dinheiro e o dinheiro voltar para você igual. Ou seja, você imaginava dobrar o dinheiro, não dobrou, voltou igual. Então esse é o risco do leilão judicial. É um negócio, por algum motivo jurídico, não se concluir, né? Perde dinheiro? Não, o dinheiro volta para você e corrigido. Mas você não concluiu o negócio, né? Então o risco é esse e é possível mitigar esse risco, né? Isso que eu entendo. Ó, subiu em abril. Então, ó, em primeira instância saiu a carta. Poxa, pô, Júlio. Mas peraí, tem coisa aí, cara. Tem coisa aí. Saiu a carta de arrematação. Então você registrou no seu nome, cara? Ou seja, você tem a carta, você já passou pro seu nome o imóvel. Você só não conseguiu a posse mesmo, né? É a única coisa. Você já tem o auto, já tem a carta. Com a carta você já passou pro seu nome, eu imagino. Você só não tem a posse, é isso? E a segunda instância em abril. Então, subiu em abril. É isso mesmo, né? É uns 6 meses mesmo. Deve estar para sair decisão já. Porque, ó, abril, maio, junho, julho, agosto. 4 meses, né?
Geralmente é um 6, logo logo deve sair algum acórdão lá. Logo logo deve sair algum acórdão. Mas liminar já não foi, porque senão já teria saído. Não sei se pediu liminar, mas se fosse para sair já teria saído. Bom, como a gente estava falando, Ricardo, é importante sim, tá? Importante sim colocar um especialista. É certo que você vai precisar de um advogado, né? Mas é muito importante que esse advogado seja um especialista para você não se frustrar, para ele conseguir mitigar todos os riscos. Ah, o cartório não aceitou. Ah, não, peraí, mas aí tem coisa. Não, Júlio, aí não, pô. O cartório não aceitou a carta porque estava sendo questionado pela parte. Cara, mas é muito difícil o cartório consultar o processo, cara. Muito difícil, nunca vi isso. Mandado de segurança, já pensou em mandado de segurança nesse caso? Porque você tem um direito certo e líquido e algum órgão público está te impedindo de exercer o teu direito. Você com a carta de arrematação na mão, né? Com o Poder Judiciário tendo te expedido a carta de arrematação, você estando com ela na mão, o cartório não pode te negar o direito de registrar a carta de arrematação, cara. Já pensou em mandado de segurança nesse caso? Muito esquisito, muito esquisito. Ô Júlio, esse caso aqui foi com a gente? Conta aí pra mim, foi com a gente da Alfa esse caso? Eu tenho a impressão de que eu saberia de algum caso assim. Aí, irrigação, irrigatex, muita demora. Você comentando aí sobre o judiciário, Irriga? Comenta aí pra mim, Júlio. Foi um caso aqui com a gente, também adquiri com a Alfa, estou há um ano tudo parado. Ó, o do Júlio não foi com a gente, o do Irriga foi com a gente. Qual que foi o seu? Perguntar o do Irriga, deixa eu ver qual que foi. Um ano parado, mesma situação parecida com a do Júlio, colocou advogado, especialista, teve algum embargo, o que aconteceu? O do Júlio, pô, Júlio, eu tô com o pé atrás com o seu, hein, cara? De novo eu coloquei filtro. Pera aí. Saiu? Não. Pera. Carutapera? É Carutapera? Eu lembro de um de Carutapera. Agora, do jeito que você colocou, ó, Caturepa. Aí eu não lembro. Eu lembro de Catuperaba, acho. A advogada entra, a justiça intima a outra parte não avança. Bom, um ano, tá? Um ano é muita coisa. Se for a situação daquela intimação para impugnação de 10 dias, pô, já passou faz tempo, né? Estranho isso, tem que ter tido alguma impugnação, alguma coisa para não ir para frente. No seu caso, Irriga, como foi com a gente, talvez seja um pouco mais fácil de eu avaliar. Aí eu posso, se você quiser, manda uma mensagem pra gente amanhã no atendimento, pra gente dar uma olhada no seu caso específico, entrar no processo, ver o que aconteceu e tentar te ajudar de alguma forma. Tá bom? Faz isso. Dá um toque pra gente, não sei. Eu acho que o que você tá falando é Catuperaba, não é? Carutapera, não é? Carutapera. Confirma pra mim, é Carutapera? Eu acho que era Carutapera o nome. Se for esse eu lembro, inclusive qual que é o caso. Lembro dele, né? Mas manda uma mensagem pra gente, porque ó, se for intimação pra impugnação em 10 dias, esquisito. Só se tiver muito parado o processo, né? Mas aí a gente pode até ajudar, pode tentar levar para conclusão, fazer um balcão virtual, ver se a gente dá uma acelerada lá, se for isso, né? Agora, se não for uma impugnação, uma situação igual a do Bruno, igual a do Júlio, por exemplo, porque a situação do Júlio, ó, a situação do Júlio já é bem diferente. A situação do Júlio teve embargos, provavelmente embargos de terceiro, né? Carutapera. Não, é isso mesmo, Carutapera. Caratapera. Acho que é. Eu lembrava falando isso, Carutapera, mas talvez esteja falando o nome errado.
Não é isso mesmo. É o que eu... Eu sei qual que é sim. Eu sei qual que é sim. Poxa, me manda uma mensagem no atendimento amanhã, a gente dá uma olhadinha no seu processo, vamos ver o que aconteceu. Mas, por exemplo, sobre o caso do Júlio, parece que é uma situação bem diferente. Porque o caso do Júlio, olha, embargo de terceiro, uma situação que já foi reconhecida como fraude, né? Ele teve a carta de arrematação expedida e o cartório de registro de imóveis está negando o registro. Poxa, tá muito esquisito. Gente, tô colocando filtro aqui toda hora sem querer. Perdoa. Muito esquisito esse, viu, Júlio? Até o seu, Júlio, se você quiser me mandar amanhã, eu te dou uma força, cara. Se você quiser mandar uma mensagem amanhã, manda uma mensagem, mesmo não sendo com a gente, Júlio, manda uma mensagem pra gente amanhã, pra gente ver se a gente consegue te dar uma força em alguma coisa, cara. Porque o seu caso até me deixou curioso, pra falar a verdade, né? Me deixou um pouco curioso. Ainda mais se você tiver nota devolutiva do cartório, viu, Júlio? Se tiver nota devolutiva do cartório, compartilha. Que aí a gente consegue avaliar lá direitinho. Tá bom? Bom, então eu vou fazer isso, ó. O pessoal do Irrigação Pivô, manda pra gente aí mensagem amanhã. Deixa eu dar uma avaliada no caso de vocês. E o Júlio, manda também, Júlio. Manda também. Ó, eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar o meu contato aqui, tira um print, chama eu direto, tá? Ó, peraí. Ó, coloquei aí o meu contato, me chama direto no meu e compartilha comigo o número do processo. E no seu caso, Júlio, como você entrou no cartório com o pedido da carta de arrematação, faz o seguinte, me manda também a nota devolutiva do cartório para eu dar uma olhada, tá? Porque isso não vai ter nos autos do processo, né? O caso do Irriga, eu provavelmente vou ter tudo no processo. O seu, manda o número do processo e manda a nota devolutiva do cartório. Quem sabe eu não consiga ajudar vocês de alguma forma. Se eu conseguir, vou ficar muito feliz. Se a gente conseguir ajudar vocês de alguma forma, vamos ficar muito felizes, com certeza. Tá bom? Bom, galera. Pô, obrigado, gente, pela interação. Então, quero agradecer o pessoal aí que fez a arrematação de Carutapera. Primeiro, agradecer vocês pela confiança, por ter arrematado aqui com a gente da Alfa, tá? Então, agradecer vocês pela confiança aí no nosso trabalho, por ter compartilhado, compartilhado o caso aqui com a gente. Então, agradeço muito por ter compartilhado, agradeço muito pela confiança no nosso trabalho, tá bom? E de ter participado no leilão. Vamos buscar ajudar vocês da melhor maneira. O Júlio também. Júlio, obrigado por ter participado da nossa live, compartilhado as coisas do seu caso, tá? Isso pra gente foi muito bacana, é muito legal, então eu te agradeço pela participação. Também vamos fazer de tudo aí para poder te ajudar. Só lembra que depois tem que arrematar aqui com a gente, hein? Esse aí não foi com a gente, mas depois fica devendo vir arrematar aqui com a gente, tá? E agradecer ao Bruno aí também, no começo da live, participou bastante aí com a gente. A todos os demais que estiveram presentes aí na live conosco, tá? Agradeço a todos, foi um prazer imenso estar aqui na live de hoje com vocês, tá? Um prazer gigantesco para mim. Espero de coração conseguir ajudar tanto o Júlio quanto o pessoal aí que arrematou Carutapera, tá? E é isso, né? Dando tudo certo aí, é isso. Depois a gente combina um dia de vocês virem tomar um café aqui com a gente, tá bom? Pessoal, mais uma vez agradeço muito por tudo. Se alguém tiver mais algum comentário, quiser... O Ricardo também participou aqui da live com a gente. Ricardo, brigadão pela sua participação, tá? Espero ter conseguido responder ali sua dúvida, tá? Um grande abraço. Caso alguém tenha alguma outra dúvida, queira me perguntar mais alguma coisa, eu vou deixar uma story aqui na caixinha para vocês poderem compartilhar. O pessoal que quis pegar meu contato aí, eu mandei aqui, vocês podem falar comigo direto, tá? Ou, se quiserem, podem também entrar no WhatsApp aí do nosso atendimento, mandar mensagem, tá bom? E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.